Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Porrada. Antes de a gente falar do assunto principal, queria lembrar para vocês que nesta terça-feira, às 8 horas da noite, teremos live do Porrada. Para quem é seguidor da gente há mais tempo, sabe que toda semana a gente faz um vídeo aí dando os nossos palpites e dizendo quem são os favoritos dos eventos de MMA que acontecem no final de semana. E agora a gente está vendo isso sob a forma de live. Então toda terça-feira, 8 da noite, live do Porrada. Essa semana a gente vai estar falando de Bellator 206, que tem aí Mousasi contra McDonald pelo cinturão médio do Bellator. Também tem Rampage contra Vanderlei Silva, lutão pra gente falar. Então vai ser uma live muito legal, a gente vai compartilhar no Instagram, no Twitter, enfim, nas nossas redes sociais. Compartilhe com seus amigos essa informação, porque quanto mais gente participando da live, mais legal ela fica. E vamos falar agora então do assunto principal desse vídeo. Como vocês podem ver, a gente vai falar da usada, né? E obviamente isso gerou uma comoção, né? Depois do caso do Jon Jones, né? Muita gente falando que é fraude, que foi um absurdo o que aconteceu, né? E principalmente os lutadores, né? Muito o Daniel Cormier se manifestou e levantou essa bandeira da credibilidade ou não da usada, né? E a gente quer falar sobre isso aqui. E antes de falar especificamente do caso do Jon Jones, a gente quer responder uma pergunta que é muito questionada pra gente no Twitter, principalmente. Muita gente perguntou, poxa, mas o Fabrício Werdum, né, foi pego só uma vez e já tá tomando 2 anos, e o Jon Jones, que é reincidente, segunda vez que é pego, tá tomando só 15 meses? Que absurdo é esse? Por que o Jon Jones não tá tomando um gancho maior do que o Werdum? Essa pergunta, pra gente explicar ela, eu acho legal a gente explicar primeiro como é que funciona. A gente vai falar isso de uma forma bem superficial. Se a galera quiser isso mais a fundo, a gente pode até fazer um vídeo específico sobre isso, ou vocês podem ler lá no site da Usada, que também tá bem claro lá como é que essas coisas funcionam, mas vamos falar por alto como é que é o mecanismo da Usada, né? Todo mundo sabe que os atletas, eles são testados várias vezes, teste surpresa, a Usada aparece na casa do cara, pode acontecer no período de treino, de preparação para uma luta, pode acontecer fora do período de competição e acontece com certeza no dia da luta, né? O cara com certeza ele é testado no dia da luta. Quando o cara é testado, o que acontece? É coletado a urina dele, né? Essa urina, ela é dividida em 2 potinhos, um potinho que é o potinho da contraprova e o outro potinho que é o potinho que vai pro laboratório. Esse que vai pro laboratório, ele é testado, digamos que dê, por exemplo, positivo para testosterona. O atleta pode pedir a contraprova. A contraprova, no caso, é o outro potinho, ou seja, do mesmo material, da mesma coleta, que pode ser analisado. Se esse segundo pote da contraprova der negativo, eu acho que é a única forma do atleta não tomar punição nenhuma, porque significa que aquele teste positivo que deu nele foi um erro de laboratório. Ou seja, na verdade a amostra dele nunca teve nada, o laboratório que cometeu um erro. Mas se a contraprova do cara também der positiva, é sinal de que aquela substância está no corpo dele. Então quando detectou, beleza, a substância está no seu corpo, o cara vai tomar alguma punição. Não importa se ele fez de propósito ou não, não interessa para a usada, a responsabilidade do que entra no seu corpo é sua. Se alguém colocou alguma coisa na sua água e você tomou, tome mais cuidado com a sua água. O recado é mais ou menos esse. Mas o processo todo, a partir daí, o atleta toma uma punição inicial preventiva e tem um processo, ele vai entregar os suplementos que ele tomou, ele vai fazer a declaração do que foi que ele comeu, o nutricionista dele vai ser ouvido, enfim, todo o processo para o cara tentar provar que ele não teve aquela intenção ou teve e tal, e há um julgamento, e nesse julgamento aí sim é definida uma pena, que é a pena final do processo. No caso do Werdum especificamente, ele ainda está na primeira fase, ou seja, ele foi pego lá e tomou a pena inicial. E depois que o processo todo andar, todas as provas, o Werdum tiver a chance de se defender, fizer a sua argumentação, essa pena será modificada, né? Ela pode ser diminuída ou, se o nego descobrir alguma coisa agravante, pode ser até aumentada, mas em geral, essa pena standard, essa pena padrão que o atleta toma quando ele leva esse primeiro aviso, já é bem alta. Normalmente, depois do julgamento, a pena até dá uma quedinha. Então isso deixa claro que, primeiro, não tem nada definido ainda em relação ao Werdum, né? Eu acho que, inclusive, a Usada deveria colocar isso de forma um pouco mais clara no site deles. Na hora que você entra lá, para uma pessoa que não faz uma pesquisa um pouco mais a fundo, parece que de fato é a decisão final ali, mas não é. Se você entra, clica no nome do Werdum, ele fala lá que é uma decisão preliminar, né, uma punição preliminar que ele tá tomando ali. Então, galera, pode ser sim que o Werdum tome um gancho de 2 anos? Pode, inclusive pode ser maior que o Jon Jones, mas isso por si só também não é argumento para invalidar, porque a gente vai explicar aqui agora
como o Jon Jones conseguiu essa redução, né? Todo mundo tá questionando, cara, ninguém nunca conseguiu uma redução dessa, não é possível, ele foi comprado, ele comprou a usada, ele pagou a usada, foi tudo para participar do UFC 230, tem milhares de teorias da conspiração, e só para dar um background aqui para vocês, né, para quem tá chegando agora nesse vídeo e não viu o nosso vídeo passado, e não entendeu muito bem a situação do Jon Jones, o Jon Jones, para quem não lembra, foi pego ano passado pela substância de doping, fez todo o procedimento, colaborou bastante, apresentou fez tudo possível para ajudar a usada a chegar a esse resultado final. A usada, de forma, por seus critérios, resolveu baixar a pena do Jon Jones, que poderia chegar até 48 meses, em 30 meses, então sobrou só 18 meses aí, então é realmente uma redução bem substancial. Depois disso, o julgamento foi levado para um conselho arbitral, que é uma parte neutra na situação, e nessa neutra é analisar as provas da usada, analisar as provas do Jones. Foi decidido, inclusive, pelo próprio comitê arbitral, que inclusive foi feito por uma pessoa extremamente importante no mundo do antidoping, já participou de questão de Olimpíadas e etc. Ele próprio decidiu baixar de 18 para 15. Caramba, para 15, ele também foi comprado então, né, Helena? Não, galera. Então, é isso que me incomoda bastante, porque a maioria das pessoas que eu vi comentando e gritando sobre isso, falam muito com a emoção, sem pesquisar antes, sem olhar como foi chegado nesses critérios. A pergunta que eu tenho que fazer, você leu o julgamento? Você leu os critérios? Você leu o regulamento da usada? A maioria das pessoas vai falar que não. E isso é muito importante para você entender o porquê que o Jon Jones recebeu essa redução de pena. Por exemplo, eu entendo o Cormier ficar puto, né? O Cormier soltou nas redes sociais falando que a usada não é mais bem-vinda na casa dele, que ele ficou revoltado com a usada. Eu entendo porque a vida dele foi diretamente afetada, de certa forma, né? O Jones foi pego na luta contra o Daniel Cormier pelo doping, então... Ele perdeu o cinturão, ganhou o cinturão de novo. Exatamente, enfim. ficou aquela mancha de novo no cartel dele, e ele fica muito nervoso, ele fica emotivo com essa situação. Mas quando eu vejo outras pessoas que deveriam ter feito uma pesquisa um pouco mais a fundo, criticar também, botando a credibilidade da usada em risco, né? Eu acho um pouco desnecessário. Então vamos falar um pouco aqui de qual critério que a usada usou para baixar essa pena. Bom, o critério mais importante que ela usou, você vai lá no regulamento deles, é a cláusula 10.6.1.1, né, da 10.6, que fala sobre essas reduções. É basicamente o famoso dedo duro, né, botando de forma bem clara aqui, ou seja, quando a usada ela pode reduzir a pena nos casos onde o atleta, ele chega lá e tenta basicamente delatar, né, alguém que está cometendo uma infração antidoping, ou alguma organização que está cometendo alguma infração antidoping, ou inclusive alguém que está cometendo algum tipo de crime envolvendo essas circunstâncias de produtos e etc. Então, não é só sobre doping, também é uma parada mais criminal. Tem também o fato de o Jones admitir para a própria usada que em 2017 ele chegou a usar cocaína. A questão é, o Jones forneceu alguma informação tão substancial a ponto de que a pena dele foi reduzida em 30 meses. E isso tá claro nas regras. Pode acontecer isso. Se outros atletas não usaram, porque eles não tinham essas informações a ponto de conseguir essa redução. Agora, está previsto no regulamento, o Jones conseguiu fornecer essa informação. Agora, o que é essa informação, infelizmente, a gente não tem, né? Provavelmente foi alguma coisa criminal ou não, eles estão investigando ainda, eles não podem soltar, senão a investigação cai por terra, mas que ele forneceu, ele forneceu. O fato do Jones ter colaborado é importante. Tem outro fato também, que o Jones tinha a intenção de estar dopado naquela data. Isso também foi levado em consideração, o argumento que a gente até falou no outro vídeo. Nos últimos 10 meses, ele teve 8 testes, né? Desses 8 testes, que foram testes surpresas, ele não tinha caído nenhum. O único que ele caiu foi o teste do dia da luta, que era o único teste que tinha data e hora marcada para o material ser coletado. Você tem que ser muito idiota para você não ser pego no surpresa e no dia que tá com cara, esse dia vão coletar seu material e nesse dia você tá sujo, né? Brincadeira. Então, isso foi levado em consideração também, e para você ver o quanto essa informação que o Jones deu deve ter sido realmente pesada, que a usada falou, vamos reduzir em 30 meses, e o comitê arbitral falou assim, não, vamos reduzir em 33 meses, tira mais aí que o cara realmente ajudou vocês. Uma coisa que eu acho interessante e que dá credibilidade ao julgamento da usada, fora a informação confidencial que o Jones passou para a usada e para o comitê arbitral, obviamente só eles têm acesso a isso, todo o restante do julgamento, toda a argumentação, tudo que foi usado, as regras,
primeiro, tudo estava previamente escrito, não foi criado pro Jones. E 2, o julgamento dele está inteiramente disponível na internet. Você pode ir lá no site da USADA, baixar e ler. A gente, inclusive, vai colocar o link aqui embaixo. Então, se você é um atleta que não é o Jon Jones, não tem o nome do Jon Jones, mas tem um problema com a USADA e você quiser usar o caso do Jon Jones para poder falar assim, ó, deram esse tratamento pro Jon Jones e eu quero o mesmo tratamento porque eu tenho tal informação. Você pode usar o caso do Jon Jones como jurisprudência. Então isso é interessante porque você vê que não é porque ele é o Jon Jones que isso está acontecendo, é por conta das circunstâncias, né? A gente viu aí, comentando como o caso do Verdun, que a gente falou no início, que pode tomar até 2 anos. O Cigano também tomou uma suspensão gigante lá, depois que ele provou que a culpa não era dele, reduziu para 6 meses, né? Então é esse o caso. O julgamento ainda tá andando. No caso do julgamento do Jon Jones, ele teve argumentação e conseguiu provar o suficiente para ter essa redução. Agora, eu quero deixar claro que eu não tô falando com os caras da teoria da conspiração, porque com esses caras não existe argumento, não existe matemática, não existe lógica que vai fazer o cara acreditar que o que eu tô falando aqui é verdade. Não importa o quão séria e quantas provas de credibilidade a USADA dê, a UADA dê, não importa. O cara da teoria da conspiração acha que a Terra é plana, né? Então, não adianta falar com esse cara. Agora, quem tem bom senso e consegue olhar os argumentos que estão sendo colocados, vê que realmente está sendo tudo feito dentro da lei. Então, quando eu li essa questão aí de colocar a USADA em xeque por causa dessa credibilidade que pode ter sido manchada, eu acho que isso aí, na verdade, prejudica ainda mais o esporte. Porque, primeiro, a gente está falando de uma organização extremamente conceituada nos Estados Unidos, tá? É uma organização que não tem fins lucrativos nenhum, inclusive ela está lá para tentar trazer limpeza para o esporte, ela está sobre o tutelo da própria WADA, né, que é a mundial. Então, eu não vou fazer o que na verdade, eu já critico muitas pessoas por condenarem os atletas quando eles recebem a notificação de potencial uso, né? As pessoas já caem em cima, o cara é um trapaceiro. Cara, por que eu vou fazer isso com a USADA? Né? Primeiro, tem que provar que teve de fato uma fraude ali. E até esse momento ninguém provou absolutamente nada. Mais ainda, a USADA está disponibilizando absolutamente tudo o que aconteceu. Tá lá no site deles, a gente vai colocar todos os links aqui para quem quiser dar uma olhada, dar uma analisada no julgamento, no regulamento deles. Então, a USADA tem todos os critérios. Esse critério, você acha que a pessoa tomou 6 meses lá pela contaminação lá, o Cigano, essa galera, foi porque eles tiraram esse número do nada? Não, está previsto. Está previsto essa punição lá para esse tipo de caso. Tava previsto os 2 anos para o primeiro teste que você é pego. Tá previsto os 48 meses, que é os 4 anos, se você for pego. E também tá previsto essa redução de pena. Agora, se outros atletas não estão usando, ou se de fato eles usaram e a USADA não permitiu, aí são outros 500, mas até agora nenhum atleta veio a público falar que isso aconteceu e ele teve tratamento diferenciado. Então, galera, eu acho que isso prejudica muito mais o esporte, colocar a credibilidade da USADA, a empresa que está sendo usada para trazer mais limpeza para o esporte, e se ela sai, quem que vai ficar? A gente vai voltar no tempo então, né? Muita gente critica o MMA hoje por causa disso, né? Por não ter uma empresa por trás para estar garantindo essa um esporte mais limpo, essa lisura no esporte aí, colocando atletas dopados, etc. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado. Eu, particularmente, enquanto não sair nada aí provando que existe fraude, eu realmente não acredito. Eu, como advogado, fui atrás, li regulamento, li o julgamento, eu vou deixar claro para vocês. Cara, é tudo muito explicado. É tudo muito explicado. O porquê do Jon Jones, o porquê da pena dele. Eles não falam, como eu falei, infelizmente, não falam o que o Jon Jones forneceu, mas falam que ele forneceu. Fala que foi uma substancial ajuda. Falam, inclusive, da questão da colaboração do Jones, que antes de ser pego ele já estava trabalhando junto com a USADA do UFC. Ele trabalhou com a diretoria do UFC que tem uma diretoria do UFC que cuida dessa parte da saúde do atleta. Ele estava lá junto, ele mandou os suplementos para a USADA confirmar se era ou não autorizado para ele usar. Então, tudo ali ele fez muito próximo da USADA. E isso também é usado, não só para ele, mas para qualquer outro lutador. Se você contribui, colabora, mostra a sua boa fé. E uma coisa importante no julgamento da USADA, a intenção. Essa palavra é extremamente relevante. Se o atleta teve ou não a intenção de estar dopado naquele momento. Mesmo não estando, a gente sabe que ele vai tomar uma punição, porque é claro. Se tá no seu corpo, você vai tomar uma punição. Você é responsável. Mas,
Se você teve a intenção, aí que eles pegam pesado mesmo. Então, nesse caso do Jon Jones, tudo isso foi levado em consideração, a boa-fé dele. E outra coisa muito interessante que eles colocaram no julgamento foram as jurisprudências, né? Eles usam lá vários casos semelhantes ou que tiveram algumas circunstâncias de redução de pena para justificar, né, isso. Então, tudo é feito ali de forma muito clara, usando outras pessoas já tiveram esse benefício de outros esportes. Então, tá tudo ali, né? Só não lê quem não quer. Então, antes de sair julgando, dá uma lida, entra nos links aqui embaixo. Eu não acho que o Jon Jones ter conseguido essa redução de pena foi um negócio amplamente absurdo, principalmente depois que eu li isso tudo, tá dentro das regras. E é aquele negócio, ele conseguiu ser liberado mais rápido, é melhor pra gente. E só pra deixar claro, muita gente tava usando a teoria da conspiração pra... Não, mas ele pagou a usada pra conseguir participar do UFC 230. O próprio Dana White já deixou claro que o Jon Jones não vai participar do 230 e o próprio Jon Jones já falou que nem sabe se luta esse ano. Essas coisas de teoria da conspiração, como eu falei antes, não adianta a gente ficar discutindo com os caras, porque vai falar, não, já que o Dana White falou que ele não luta no 230, isso é uma confirmação de que ele luta no 230. Illuminati. Tudo bem, que com o Dana White às vezes isso funciona mesmo, mas nesse caso eu acho que não vai rolar, o tempo do camping é complicado, enfim, a gente não tá discutindo esse ponto aí agora. O fato que eu acho é o seguinte, eu acho que a usada ela contribuiu positivamente para o esporte, ela vem punindo os atletas que são trapaceiros. Eu acho que quando o cara recebe o primeiro aviso pelo processo todo, isso não quer dizer que o cara é trapaceiro, tem que esperar o julgamento tudo acontecer para ver o cara se defender. E outra, se o cara não ficar satisfeito, achar que o julgamento dele em relação à usada não foi justo, ele pode ir para as vias legais americanas, ou seja, o cara ainda tem outra instância para poder tentar reverter essa situação. O próprio Vanderlei Silva. O Vanderlei Silva, que teve a punição lá, que na minha opinião, extremamente exagerada, né? Foi banido do esporte ever. Não, peraí, e ele conseguiu reverter. Então, tem outras instâncias, a usada também não é o Senhor Supremo que decide como é que as coisas acontecem. De qualquer maneira, o que a gente queria deixar para vocês claro é mais ou menos como é que funciona. Se vocês quiserem um vídeo mais profundo aí do funcionamento da usada, a gente pode fazer isso para vocês. Mas a ideia a usada tem suas regras, ela fez tudo dentro das regras e a diminuição da pena do Jon Jones foi uma diminuição que você pode não achar justa, mas foi uma diminuição legal, tá tudo previsto. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Coloca aqui nos comentários o que vocês acham. Teve fraude, não teve fraude? A credibilidade da usada foi colocada em xeque aí. Ela deve sair do MMA. Eu quero saber a opinião de vocês. E não esquece também, se inscreve no nosso canal e também nas nossas redes sociais, principalmente Instagram. E não esquece que amanhã tem live.